Fala galera, meu nome é David Jonatas, eu estou aqui para ajudar você que nunca desenvolveu um código na vida e você quer iniciar nessa área de programação. Eu estou aqui para te ajudar a imergir dentro desse universo de tecnologia, de desenvolvimento, ajudando você a desenvolver o seu primeiro código, HTML, CSS, JavaScript, e entender um pouquinho melhor e dar os seus primeiros passos aqui como desenvolvedor e que está futuro grande desenvolvedor. Quero lembrar vocês também que essa é uma aula introdutória, né? É a base para que você consiga dar os seus primeiros passos, então é importante que você assista essa aula antes de qualquer outra, tá ok? Quero pedir também para que você siga nas redes sociais, @devdozero, lá a gente vai compartilhar bastante conteúdo sobre desenvolvimento, tecnologia e te dar os passo a passo de como você sai do zero até se tornar um programador de sucesso lá no futuro. Então, bora para a tela. O primeiro passo que você precisa fazer é baixar o seu editor de texto, que nós vamos usar durante todo o fluxo das nossas aulas, tá ok? O nome do editor de texto é VS Code. Então nós vamos aqui fazer o download dele. Deixa eu abrir a telinha um pouquinho melhor. E aqui você vai perceber que você tem opções para poder baixar para a sua plataforma que você está trabalhando, né, o sistema operacional. Então, se você está num computador Windows, você vai baixar para o Windows. Se você está num computador Linux, se você está num computador de Mac, como o meu, você vai baixar. É importante salientar que existem diferenças de processadores Mac. Então, se você está num Mac, por exemplo, que usa um processador M1, que é um pouco mais novo, né, um pouco mais carinho também, você vai optar por essa opção aqui, ó, Apple Silicon, certo? Que é um processador específico da Apple. Então o desempenho vai ser diferente e a compatibilidade vai ser diferente também. Se você está num Mac mais convencional, que é um pouco mais antigo, que usa o processador Intel, você vai baixar para chips Intel, tá ok? E Windows você consegue também baixar para arquitetura 64, 32 bits, enfim, você escolhe aqui de acordo com o seu sistema operacional. No meu caso aqui eu vou baixar para Mac, ele automaticamente aqui vai iniciar o meu download. Eu não preciso finalizar porque eu já tenho ele instalado aqui, mas é muito simples, tá? Só seguir o passo a passo para você fazer a instalação. Eu vou abrir o meu editor de texto. Essa é a carinha que em breve você vai ver ele diariamente, espero eu, né? Você vai ter uma intimidade muito grande com esse tipo de editor de texto, que é onde nós fazemos basicamente as nossas tarefas diárias. Então, um programador, ele precisa basicamente do seu computador, o seu editor de código, sua IDE, que é a sua ferramenta de trabalho, certo? Bom, passando aqui pelo nosso editor de texto, você vai aqui em File, no caso do seu deve estar como arquivo, né? Novo arquivo, e você vai escrever o teu primeiro código HTML. Então eu vou escrever aqui qual o nome do arquivo, eu vou escrever como index.html. Tá ok. Vou salvar aqui na minha pasta de documentos. Você também salve aí na sua pasta de documentos. E aqui eu vou escrever, certo? Bom, para que serve esse arquivo HTML? Nada mais é do que um arquivo de marcação de textos, né? É um arquivo que o seu navegador, o seu browser, que você utiliza para poder acessar os sites, aplicativos, sistemas. Esse tipo de arquivo é o arquivo que o seu navegador entende como um arquivo para processar as informações que o seu site está fornecendo. Por exemplo, as telas, os formulários, tudo que você tem de visualização dentro do navegador, em geral, é um conteúdo HTML para que você consiga interagir com essas telas. Então, o que nós vamos fazer aqui, basicamente, é escrever uma tela simples, né, dando uma mensagem para o usuário e você conseguindo ver, de fato, o resultado saindo na sua tela, certo? Então, um documento HTML, ele precisa ser escrito baseado em marcadores, ou tags, né, no caso. Então, essa é a nossa tag principal, que é HTML. Isso aqui, ele determina que esse documento, ele se trata de um código HTML de fato. Então, nós temos aqui esses símbolos de abre e fecha, maior e menor, né, que determinam o escopo dessa tag,
que a gente vai falar também sobre elementos, tags, enfim, mas futuramente vocês vão entender um pouquinho melhor desse contexto. Mas basicamente, as tags elas precisam ser abertas e fechadas para determinar o conteúdo que ele vai ter dentro. Então, por exemplo, dentro desse arquivo aqui, deixa eu só liberar aqui, dentro desse arquivo aqui, eu estou dizendo que ele é um documento HTML e eu preciso ter alguns parâmetros desse documento HTML, né? Para que para que a estrutura do meu documento ela tenha corpo e uma cabeça para processar de fato. Então eu preciso do meu head, que é onde vai ficar toda a parte de inteligência desse documento, que é onde ele vai processar primeiramente, né? Que o seu navegador precisa para identificar alguns parâmetros, por exemplo, o título. O título dessa página. Vamos chamar de primeiro documento HTML. Ok. Como ele é um corpo HTML e é um documento e ele precisa dessa cabeça pensante, que é o head, vamos pensar assim, ele também precisa de um body, que seria corpo em português, no caso, né? E aqui a gente determina, de fato, o corpo desse documento, que é tudo que vai ter dentro do nosso contexto HTML, que é o que eu vou exibir na tela, né? Se por um lado o head é o que a gente precisa para processar algumas informações desse documento, o body é o que de fato a gente vai exibir na tela. Por exemplo, eu tenho uma tag aqui chamada div. Essa tag div eu posso colocar qualquer tipo de elemento aqui dentro. E ela serve justamente para que eu organize os blocos de código dentro do meu corpo, né? Então vamos imaginar que essa div aqui, ela é uma caixinha. E eu vou colocar dentro dessa caixinha aqui o nome caixinha 1. E eu vou abrir uma outra div e colocar caixinha 2. Que de fato eu estou colocando blocos, né? Bom, essas divs e essas caixinhas, elas são importantíssimas para que o navegador ele consiga processar, identificar e organizar essas informações de uma forma inteligente. E mais para frente vocês vão entender que é importantíssimo para a gente colocar os estilos, né? Cores, alinhamento, organizar exatamente o que ele vai fazer quando exibir, ocultar, enfim, alguns níveis de controle dentro desses elementos, que são as divs, certo? Então, eu tenho aqui a caixa 1, caixinha 2, e eu vou criar aqui mais uma chamada caixinha, div, caixinha 3. Então eu tenho 3 caixinhas aqui dentro do corpo e eu tenho um head aqui, que é a minha cabecinha pensante do meu documento HTML, certo? A partir desse escopo que está escrito, você já tem, de fato, um arquivo HTML funcional. Ou seja, se eu salvar esse arquivo, então eu dou um Ctrl S para salvar aqui, eu vou aqui nos meus arquivos, documento, você pode localizar, e aí você clica com um direito nesse arquivo, abrir com, no seu navegador deve ter essa opção, no seu sistema operacional, e você escolhe o seu navegador de preferência que você tem instalado. E eu vou abrir aqui com o Chrome, no caso. E aqui você vê que o navegador processou o teu código. Isso de fato está acontecendo dentro desse arquivo aqui. Então, se você perceber aqui, eu organizei o meu código caixinha 1, caixinha 2, caixinha 3. Ah, David, como é que eu sei se esse arquivo mesmo está sendo processado pelo navegador? Enfim, como é que eu vou ter certeza disso? Você pode vir aqui, clicar com direito, inspecionar elemento, e você vai perceber aqui que o teu código já está aqui. Ó, caixinha 1, caixinha 2, caixinha 3, que é exatamente o teu código que você escreveu aqui dentro do seu index HTML. Tá ok. Você percebe que eu organizei aqui de uma forma que fique fácil para ler, né? Eu não fiz dessa forma, por exemplo. Ó. Eu não deixei os fechamentos das tags de qualquer forma. Você vai entender como isso é importante futuramente. Ó.
Então perceba que eu não deixei ele todo desorganizado dessa forma aqui. Por que que eu não deixo ele desorganizado dessa forma? A gente tem um costume ou um método para organizar e ter uma interpretação fácil do que eu estou escrevendo. Nós chamamos ele de indentação. Você percebe que aqui no seu VS Code você tem algumas linhas dizendo os parâmetros de alinhamento das suas tags. Então aqui do começo até o fim do HTML eu tenho o meu bloco de código que eu tenho exatamente a minha diretriz de onde fecha e de onde abre essa tag, né? E aqui mais para frente eu dou um espacinho um pouquinho mais para frente e aqui eu organizo o que tem dentro do HTML. Então visivelmente eu sei que nesse espacinho aqui eu tenho todos os meus parâmetros tenho todos os elementos do meu corpo HTML, certo? Então, você percebe que eu coloco um espacinho um pouquinho para frente, um espacinho um pouquinho para frente, porque eu entendo que isso aqui está encadeado, né? Encadeado numa espécie de árvore. Então, visivelmente, não importa a distância que eu estou desse código, eu consigo ter uma visibilidade de organização exata do que eu estou fazendo. Nossa, você percebe que aqui eu retirei completamente o zoom, e mesmo assim eu consigo visualizar essa árvore desenhada. Isso aqui nós chamamos de indentação. E isso é importante para que você consiga, de fato, organizar, ler e interpretar o teu código, tá bom? Então ele não está escrito aqui dessa forma por uma maneira aleatória. Ele tem motivos, tá ok? Bom, qual que é o próximo passo, David? O próximo passo é nós começarmos a organizar essas caixinhas. Então vamos dar cor para elas, vamos colocar ela para uma direita, para uma esquerda. E como é que eu faço isso? Eu consigo fazer isso com um tipo de documento chamado CSS. E esse CSS ele serve basicamente para cascatear o estilo dentro do nosso documento, tá? E ele é justamente para isso, unicamente para isso. Para a gente trabalhar com estilo, posicionamento e organização do nosso documento HTML, correto? E como que eu trabalho com o meu CSS? Você vai ver que existem arquivos diferentes, né, que você consegue trabalhar separadamente do seu documento, mas de início nós vamos trabalhar dentro do próprio documento HTML. Então eu abro aqui dentro do head. Lembrando que o head é ele que processa as informações em primeiro estado, né? Então, quando eu estou lendo meu arquivo HTML, primeiramente ele vai ler tudo que está dentro do head, processar o que tem que processar lá e exibir o que está dentro do body. Bom, dentro da nossa tag head, né? Ou seja, da nossa cabeça pensante do documento, eu vou abrir uma tag aqui chamada Stylo. E essa Stylo, o próprio nome diz, né? É de estilo. E aqui eu vou dar um estilo ou dar cores, dar alinhamento para os meus elementos que estão dentro do body. E como que eu referencio isso? Eu abro essa tag chamada Style, eu digo que o tipo dela é text, ou seja, um texto de CSS. Esse texto de CSS eu estou instruindo a ele dar esse estilo para tudo que é div, todas as divs do meu documento. E aqui eu estou dando a referência para estilizar o que é de fato os meus elementos do body. Ou seja, eu coloquei aqui a div orientando, instruindo o meu documento processar e dar um estilo. Que estilo, David? Eu posso dar aqui, por exemplo, um background, que é uma cor de fundo. E aqui eu vou selecionar aqui azul, né? E aqui eu vou dizer, eu estou dizendo no documento que tudo que é div, ou seja, tudo que estiver identificado como div, ele vai dar um fundo, né, um background com a cor azul. Então vamos ver se isso funciona. Funcionou. Nós temos aqui com a caixinha 1 azul, caixinha 2 e a caixinha 3. E aqui a gente consegue organizar e referenciar tudo que está no meu documento. Por exemplo, eu posso falar que o meu body também, aí eu abro a chavinha
essa chavinha ela representa a minha instrução de código. Então eu estou abrindo essa chave, instruindo, informando que eu vou dar uma instrução de código para ele, certo? Então eu estou dizendo aqui que todo o meu body vai ter um background também, só que ele vai ser da cor vermelha, né? Ou marrom, no caso. E aí eu salvo. Então qual que é a minha div e qual que é meu body, certo? Eu vou aqui, vou atualizar e aqui, ó. Poxa, David, mas por que as divs são pequenininhas e o body é gigantesco? Lembra que eu disse que todo o body é o corpo inteiro da tua página, né? Do seu documento. E as divs, elas representam apenas uma fração do seu documento, até que você vai preenchendo e ele vai ficando bem extenso. Então, ele ficou todo vermelho assim porque o body representa o corpo de fato do documento, tá? Ok. Mas isso aqui de fato resolve. Mas e se eu quisesse, por exemplo, vamos remover esse código, voltar para o que estava. E se por um acaso eu quiser dizer que essa div em específico ela tenha um determinado estilo, essa segunda div tenha outro estilo e essa terceira tenha outro, ou seja, um estilo para cada um. Aqui eu disse que todas as divs deveriam ter aquela instrução de estilização. Nesse caso, eu preciso separar. Para isso, eu preciso identificar essas divs. E aí eu coloco aqui a minha identificação aqui, por exemplo, como class. O que é uma classe? Ela representa, de fato, a identificação desse documento para que você possa referenciar ele em outras instruções. Sejam elas de CSS, de JavaScript, enfim, todo o seu documento vai saber que essa classe tem um proprietário. Então, o conteúdo dessa classe, né, tem um proprietário. Vamos dizer que essa classe aqui se chama box1. E essa daqui tem a classe box2. E essa daqui a classe box3. Ok, eu já identifiquei. Então cada uma aqui ela pode ter, ela está identificada, né? E ela pode ter a sua referenciação dentro da folha de estilo, né? No caso aqui da minha tag de estilo. E como que eu instruo essa classe box1 a ter aquele mesmo comportamento que nós vimos lá dentro do body e do div? Simplesmente com um ponto. Eu coloco um ponto e o nome da classe que eu estou instruindo. Então, ponto box1, eu sei justamente que se trata dessa classe. Ele vai saber exatamente que é esse carinha aqui. Então, aqui a box1 ela vai ter também um background, mas eu vou colocar como azul. Ok. Ótimo. E a minha caixinha 2? Ponto box2 background, e aqui eu vou dar uma outra cor, eu vou chamar yellow. Ok, amarelinho. E esse daqui eu vou colocar um box3 e vou colocar aqui que o meu background color vai ser o red. Ok, coloquei um para cada um, tá? Esse elemento aqui, essa instrução background, no caso, né, esse valor aqui, ele representa de fato um fundo, uma cor de fundo para cada um. Então vamos ver se funcionou? Vou aqui, atualizo e pronto. Aqui cada um tem a sua orientação de estilo, tá? Então, aqui eu instruí cada um ter o seu fundo de uma cor determinada, mas eu não preciso parar por aí, né? Eu posso dizer, por exemplo, quais são os parâmetros de medida dessas divs, para que eu possa organizar o tamanho, borda, espaçamento, margem. Então, todas essas instruções de alinhamento e de estilização, mais uma vez, elas estão interligadas diretamente com essa classe com essa folha de estilo, né, com esse style. Então vamos lá. Por exemplo,
eu posso instruir aqui que o tamanho, ou height, que é a largura, né? Ela vai ter um tamanho de 30. Mas 30 o que, David? 30 centímetros, 30 polegadas, o que seria? No caso, o que nós vamos instruir, o nível de medida que a gente vai trabalhar aqui, chama pixels, que são de fato aqueles pontinhos que a gente está acostumado com 1080 pixels, 720 pixels, que você vê na sua TV, no seu computador, no seu monitor, você que joga, você sabe o tipo de resolução do seu monitor, enfim. A instrução é quantos pixels ele vai ter referente à minha tela. Então, eu estou dizendo aqui que ele vai ter 30 pixels de largura e ele vai ter 50 pixels, 8, né, que é a altura, 50 pixels de altura. O box 1, vamos ver se o box 1 está certinho. Ok, aqui, eu já disse para ele as instruções de tamanho e ele já aceitou as minhas instruções. Então, aqui, por exemplo, ele não coube, né, dentro do texto. O texto não coube dentro da caixinha, perdão. Então, o que eu faço? Eu aumento um pouquinho aqui o tamanho da minha caixinha. Pronto, já se ajustou. Agora eu vou lá na 2, na caixinha 2. Eu também vou dar um tamanho de 50 pixels e vou dar uma largura de 200 pixels. Perceba que a ordem aqui não importa, tá? Eu poderia muito bem tirar esse daqui e colocar aqui embaixo. A ordem daqui não importa. Só importaria, por exemplo, se eu instruísse 2 vezes. Então, se eu coloquei a largura aqui de 200 pixels e aqui embaixo eu coloquei de 50 pixels, vamos ver qual que ele vai respeitar? Ó, ele respeitou a de 50. Então, ele sempre vai respeitar a sua última instrução. Então, se eu apagar aqui, ele vai respeitar essa instrução de 200. Vamos ver se funcionou. 200. A largura dele aqui. Bacana. E o box 3? No box 3, eu posso vir aqui e dizer o height, que é a minha largura, vai ter 150 também, pixels, e vai ter uma altura de 50 pixels. Ok. Vou salvar, vou ver o que acontece. Prontinho. Perceba que aqui a gente deixou uma com tamanho de 150 e outra com tamanho de 200 pixels, certo? E aí a gente consegue ir organizando. A partir daqui, você vai construindo, né, a organização do teu código e você vai estilizando o teu documento HTML. Qual que é outro parâmetro, né, para que a gente consiga organizar o nosso código? Bom, eu preciso agora que tudo isso aqui fique na vertical, aliás, na horizontal, que já está na vertical, né? E ele se alinhe lado a lado e eu consiga colocar caixinha 1, caixinha 2 e caixinha 3 na horizontal. Para que eu consiga fazer isso, é comum, muito comum, você reorganizar o teu código. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar outra div e vou dar uma classe para ela chamada geral, por exemplo. E eu vou pegar todo esse box aqui no caso, né, esses blocos de div, e vou colocar aqui dentro. E ele já indentou para mim automaticamente. Então, visivelmente eu sei que a herança, né, a ordem ou a cascata ou a árvore, do jeito que você preferir nomear, ele já está encadeado aqui dentro do meu código. Então, se eu salvar aqui, por exemplo, ele já está organizado e, de fato, encapsulado, vamos dizer assim, tá? Então, eu vou dizer aqui que o box, aliás, perdão, o geral, né, lembrando do ponto aqui, tá? Para identificar que você está falando de uma classe,
A gente vai ver outros identificadores, né, como o ID, como outros elementos para você conseguir identificar, mas por hora vamos ficar aqui nas classes. Eu vou dizer aqui que o geral ele vai ter um tamanho de 500 pixels, 500 pixels. 500 pixels. E ele vai ter uma altura de 50 pixels também. Certo? Ok, vamos ver o que aconteceu aqui. Nada. Por que nada? Porque eu só instruí o tamanho. E se a gente somar aqui 150 mais 150 dá 300, mais 200 vai dar 500. Então vai dar certinho o tamanho, certo? E eles estão agrupados aqui dentro. O que eu preciso para poder trabalhar com o alinhamento dele, para ele se alinhar horizontal ou vertical? Eu tenho uma vamos dizer, classificação, né? Uma orientação, vamos dizer assim, uma instrução chamada flex, propriedade, lembrei, uma propriedade chamada flex. E aqui eu vou dizer que o meu flex, a direção, o meu flex, né, o display, perdão, o tipo do meu display, ou seja, a forma como eu apresento vai ser um flex, certo? E eu tenho aqui também os meus parâmetros de direção desse flex, ou seja, para que lado ele vai correr, se ele é uma coluna ou se ele é uma linha. Então, qual que é a diferença de coluna para linha? Coluna eu sigo numa posição vertical, uma embaixo da outra. De linha eu sigo numa posição horizontal. Então imagina lá o caderno, né? O caderno você tem várias linhas. E que linhas que elas seguem? Uma linha horizontal. E se você trabalhar, por exemplo, com uma tabela, você tem as colunas e você tem as linhas dentro das colunas, correto? É a mesma instrução. E aqui a minha instrução, eu vou dizer que eu quero que ele organize, né, o direcionamento dele, a amostragem dele, por linhas. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Pronto, ele organizou aqui para mim em linhas, numa linha só, né? Todos esses conteúdos aqui, a caixinha 1, caixinha 2 e caixinha 3, ok? Bom, primeiramente, esse é o seu primeiro código HTML com CSS, lembrando que esse conteúdo é para você que nunca mexeu com código, então se você já está no conteúdo mais avançado, eu acredito que você já até tenha pulado, ou a paciência você tenha assistido até o final. Mas é justamente a primeira aula introdutória sobre HTML e CSS. Claro, é um exercício bem raso, bem curto, só para você ter uma concepção, um entendimento, né? Você colocar o seu primeiro contato, né? Os seus primeiros passos dentro desse mundo de tecnologia, de programação. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse conteúdo, dessa aula, que você consiga praticar mais. Tem muito conteúdo na internet. Eu vou até mostrar alguns sites aqui que você pode dar uma olhada sobre o conteúdo. Esse carinha aqui, ele nos mostra absolutamente tudo o que é referente a HTML e CSS. Claro, nós vamos evoluir, né, daquilo que nós estamos construindo, são etapas, né? Vamos seguir o passo a passo. Você vai trabalhar com HTML, com CSS, com JavaScript, você vai conhecer frameworks, você vai entender o que é o front-end, o que é um back-end, você vai entender exatamente quais são os processos e as etapas de um desenvolvimento, não somente de sites específicos, né, mas de todo um processo de criação de software, de fato, né? Então, eu espero que com essas dicas e essas aulas, você consiga acompanhar e, de fato, no final, você conseguir construir uma aplicação do zero junto comigo, tá? Então, voltando aqui no W3 Schools, você pode ver que você tem absolutamente tudo sobre HTML. Isso aqui é uma ferramenta que não importa quantos anos você tem de experiência, eu tenho muitos anos que eu programo, mas você vai se ver sempre caindo nesse site, né? Para verificar alguma coisa, para tirar uma dúvida, de repente você está escrevendo alguma coisa.
falhou na memória qual que é a instrução que você vai escrever, você consegue dar uma checada aqui, tá bom? Isso aqui você já pode deixar nos seus favoritos, que nas próximas aulas voltadas para HTML a gente vai ver bastante sobre isso, tá ok? Salva o seu documento aí, que nós vamos mexer com ele posteriormente, tá bom? Mais uma vez, se inscreva nas nossas redes sociais, compartilhe esse conteúdo com aquele teu amigo que está naquele vai ou não vai nas aulas de programação, tem vontade de iniciar, mas acaba não conseguindo iniciar por talvez nunca engajou, né? Compartilhe esse conteúdo com ele e você também fique ligado nas redes sociais, que a gente vai compartilhar bastante conteúdo desse gênero com vocês, tá bom? Obrigado, até a próxima.